Olá para você, meu querido aluno do ensino médio, principalmente do segundão. Nós vamos começar uma aula interessantíssima e que eu poderia dizer que é uma aula muito importante do ponto de vista da gente entender as questões das lutas raciais do Brasil, as questões que envolvem o racismo e as estruturas sociais que o Brasil carrega, tá? Essa aula chama-se Segundo Reinado, o abolicionismo. O abolicionismo foi um movimento social bastante amplo, tão amplo que é difícil a gente pegar numa coisa só e conseguir explicar o que foi o abolicionismo. A gente tem que desmembrar isso historicamente, de fato, para a gente conseguir entender um pouco melhor, tá? Então vamos começar com as origens do abolicionismo. Bom, uma coisa que poucas pessoas sabem é que o iluminismo ficou mais forte do Brasil graças à ideia de liberdade da escravidão, né? E embora muitos iluministas não fossem aqui no Brasil a favor da escravidão, o que é bastante estranho, porém na Europa também haviam iluministas que pensavam dessa maneira, então não tem nada de diferente, né? Muitos iluministas acreditavam, galera, que o Brasil não teria como dar certo com mais da metade da população, literalmente de, sei lá, 2/3 da população era escravizada, né? Então não teria como um país com uma desigualdade tão berrante entre os humanos, né? E que desumanizava boa parte da população pudesse dar certo, né? É legal que essa aula vai dar para fazer uns paralelos com questões atuais, então prestem bastante atenção, tá, meus queridos? Olha só, a gente teve a revolta de São Domingos, que é a revolta do Haiti, que vai ser no final do século XVIII para o século XIX, tá? Muita gente acredita que a revolta do Haiti que criou as primeiras reivindicações, né, anti-escravagistas da história do Brasil. E é um equívoco, porque na verdade a revolta do Haiti vai acontecer muito depois, a revolução, né, do Haiti, que é o mais correto de ser dito, né? E ela vai acontecer num contexto que no Brasil já havia uma demanda de abolicionismo muito grande. Mas a gente tem que dar o crédito do abolicionismo brasileiro às sociedades secretas, que eram os quilombos, né? Esses quilombos foram o principal instrumento de resistência à escravidão, né? E de criação até de uma sociedade secreta baseada nos valores africanos, forma de valorizar a cultura africana e preservá-la, né? Então, assim, o que é bem engraçado é que quando acontece a Revolução do Haiti, as elites brasileiras já não vão dormir mais. Acabou o sono das elites brasileiras, porque quando eles ficam sabendo que lá no Haiti tinha escravizado, enforcando o próprio senhor, arrancando a cabeça dele, eles vão literalmente morrer de medo que essa experiência chegue até eles aqui no Brasil, né? E não vai demorar muito para chegar coisas bem paralelas e até parecidas, tá? Então, uma forma de... Primeiro também, nessa aula, eu preciso dizer quais foram as formas de resistência desses grupos africanos no Brasil. E uma das formas de resistência mais marcantes, né, é a religiosidade. Então, os rituais religiosos, tanto do candomblé, que é um ritual mais baseado realmente na matriz africana, e quando eu digo que o candomblé é uma religião de matriz africana, é que ele teve umas adaptações brasileiras, né? No candomblé você tem a presença de vários orixás, quase todos ligados a questões humanas e questões naturais, né? Envolvendo a força da natureza ao mesmo tempo que envolve a nossa humanidade e o que viria a ser, né? Entre aspas aí, a nossa natureza humana, né? Que é sentimentos que todos nós compartilhamos e forças, né? Dentro de nós, mas também são orixás acessíveis, são orixás que você muitas vezes envolve um ritual para poder acessá-lo, né, para você de fato conseguir se comunicar com ele. Essa questão ritualística é uma coisa que o brasileiro ama. Eu não sei porquê, e eu não sei explicar exatamente porquê, mas provavelmente dessa raiz aí africana. Então, ao mesmo tempo que o candomblé sofreu uma grande discriminação, como sofre até hoje, infelizmente, o que a gente vê ao longo aí da história, na verdade, é o candomblé se adaptando cada vez mais aí, hora mais, hora menos, né, para poder sobreviver. Então, em alguns momentos, muitas pessoas vão se converter a Umbanda, que é uma versão mais light do candomblé, ou entre outras palavras,
é uma versão mais católica, né, que envolve alguns elementos católicos, mas que também tem os elementos da cultura do candomblé. Lembrando que as religiões de matriz africana, elas têm muitas variedades. Eu estou dando só uma introdução para vocês, mas a gente tem a quintana, a gente tem o candomblé, a gente tem as que eles consideram as religiões de magia negra, né? Que eles falam que magia negra, na verdade, não é uma magia ruim, como muita gente associou pelo racismo, né? Mas é uma coisa de feitiçaria, né? Que é trazida da África. E essa coisa de feitiçaria, ela vai ser tão usada aqui no Brasil, mas tão adaptada, mas tão usada, que a gente nem percebe que usa essas feitiçarias, né? Então, por exemplo, muitos católicos vão lá e põem o copinho de café lá pro São Benedito, né? O São Benedito, essa coisa de você dar uma oferenda pro santo, isso veio do candomblé. Também é uma prática comum das feitiçarias e amarrações da vida aí, você colocar açúcar em volta da vela para tentar adoçar. Tem pessoas que falam que se você pôr a vela na boca do tanque e acender ela, vai voltar para os seus inimigos tudo que eles se desejam, né? Então, assim, o cotidiano do brasileiro, né, em especial desse brasileiro imperial, era um cotidiano cheio de magia também, né? E muito repleto dessa magia ligada aos cultos africanos. Essas informações que eu dei são informações que foram adaptadas a outras religiões, mas não que necessariamente sejam iguais nas práticas africanas, né? É claro que esses rituais sempre acabam virando objeto de, como que eu posso dizer, discussão, porque alguns rituais envolvem sacrifício animal, por exemplo, né? Mas não é uma coisa comum, não é uma coisa que eles fazem toda semana, não é uma coisa cotidiana, né? Até a gente tem que pensar que o Natal é um grande sacrifício animal, né? Também, porque o Chester que tá lá na sua mesa, o franguinho, o lombo, isso e aquilo, tudo isso que vai para sua mesa é um sacrifício animal e é uma época que as pessoas compram em grande escala esses produtos. Então, assim, né? Até que ponto a gente pode apontar para a religiosidade de matriz africana e falar, você tá errado, sendo que nem aos pés do nível de sacrifício animal que um evento como o Natal, por exemplo, causa, né? Eles fazem, né? Então, assim, por mais que a gente tenha muitas pessoas que criticam esses hábitos porque são a favor da proteção dos animais, eu tenho que fazer esse adendo de fazer essa parte da explicação, né? Que é um ritual muito mais raro do que o Natal. Então, não vejo uma crítica fundamentada, né? Eu vejo mais uma perseguição a uma religião que já tem muitos requisitos, né, para ser perseguida, uma vez que a sociedade rejeitou essa religião. A sociedade civil não, mas a sociedade enquanto Estado rejeitou essa religiosidade por muito tempo, né? Até hoje a gente tem muitos problemas relacionados a isso e ataques a essas religiosidades. Isso mostra o quanto essa identidade preservada africana, isso que restou, né, da colonização, uma vez que a colonização é um esvaziamento cultural, né, também do ser colonizado, você esvazia ele culturalmente, porque se ele não tiver uma tradição para seguir, você desregra toda a vida dele, todo o cotidiano dele. Se ele não tem uma tradição que ligue as suas próprias origens, que faça essa ponte com seus familiares, com seus antepassados, né? É muito fácil você roubar a história dessa pessoa se ela não criou essa ponte com a sua própria história, né? Então, por mais que os portugueses tivessem feito aquele efeito colonizador e os jesuítas também, fortíssimo, muitos negros, né, descendentes de africanos, passaram a praticar o candomblé como forma de matar a saudade da própria terra e ao mesmo tempo manter a sua cultura viva, né? E por isso que eu falei que é tão triste ver esses ataques a essas culturas africanas, né? E que foram essenciais para a sobrevivência desse povo, tanto quanto foi também, né, a questão dos quilombos, da organização dos quilombos. E é triste a gente ver os quilombos hoje sobre perigo de extinção, né? Porque o que a gente vê é uma desvalorização por parte do Estado da existência dessas unidades que são exclusivas da nossa história. Galera, não existiu em nenhum outro local assim da história um quilombo. Nunca existiu uma coisa parecida com o que houve aqui no Brasil nesse aspecto. Então, da mesma maneira que a gente acha o máximo ir lá no Egito e ver aquelas pirâmides que são de formato único e tudo mais,
a gente também devia achar o máximo ter os quilombos aqui, né? Porque isso é uma exclusividade na nossa história e isso marca uma história de grande luta dessas pessoas pretas, descendentes de africanos, que viveram na sua vida aí contra a escravidão, tá? Então essa ideia de que a escravidão acabou, caiu do céu, é assim, pra gente da história, faz tempo que ela é muito falaciosa, sabe? Então, continuando, essa aula vai ser um pouco longa, tá? Já vou avisando. A revolta, então, contra a condição de trabalho de escravos se manifestou por várias guerras civis. A gente vai ter o caso da revolta de Campinas, que é 1832, e a revolta de Malês, que é 1835. Exemplos dessa revolta aí social contra a escravidão. Lembrando que o Estado, que era o governo aí do Dom Pedro II, era a favor da escravidão e não somente era a favor, como vivia dela, né? Eles se sustentavam em cima do tráfico negreiro, né? Inclusive o tráfico ilegal, né? Então, a revolta de Malês, que é um exemplo mais forte que eu posso dar, foi uma revolta da Bahia, onde os escravizados islâmicos que sofriam preconceito lascado aqui, eles sofriam preconceito de todos os lados que vocês imaginar, tá, galera? Por ser islâmico, por ser preto, e logo que chegaram foram colocados sob condição de escravidão, né? Os próprios pretos às vezes tinham um certo preconceito com eles porque eram regiões muito diferentes, né? E costumes muito diferentes. Então os islâmicos, quando eles chegaram aqui, por exemplo, uma coisa que eles faziam muito era cozinhar, né? Para conseguir se manter, que é uma prática que até hoje muitos imigrantes fazem, tá, galera? Só vocês darem uma pesquisadinha aí no Google, quantos imigrantes vêm pro Brasil e muitas vezes trazem junto, né? Com essa imigração, uma culinária específica de um local, né? E de uma vivência que seja, né? A gente tem o exemplo aí da Paola Carosella, que é acho que o maior exemplo, e o do Jacan, ambos imigrantes que vieram para o Brasil trazendo gastronomia, né? E não era diferente no caso das islâmicas que foram para Bahia nessa época. Então, que é muito louco, porque hoje a gente usa o tempero árabe para tudo, né? A gente usa tempero árabe para muita coisa, né? E se vocês quiserem ter curiosidade, dá uma pesquisadinha aí, temperos árabes que a gente usa na comida brasileira, tá? Um exemplo aí clássico dos temperos árabes que o povo brasileiro ama é a pimenta do reino, né? E aí, eles tiveram um certo preconceito com isso, então os islâmicos eram muito maltratados, a comida deles era até jogada fora, eventualmente, e aí acabou gerando um sentimento de revolta. Tem uma série sobre a revolta de Malês que é perfeita, contextualiza de um jeito lindo, né? Os atores são incríveis e que está disponível gratuitamente aí na internet. Eu assisti ela todinha, né? Maratonei ela, maravilhosa. E que foi uma criação aí do cinema nacional, então vamos prestigiar, né, galera? E que mostra, né, todas as tramas, né, que eles fizeram, tipo, como que eles se comunicavam numa época que eles não podiam falar nada, que as paredes tinham ouvidos, né? Então, se eles falassem da palavra de insurgência, né, de pessoas se revoltando, automaticamente eles já seriam punidos, e punidos muitas vezes com a própria morte, como era muito comum o enforcamento de pessoas negras que eram insurgentes, né? Então, eles vão passar a se comunicar através de frestas de paredes, que eles vão colocar bilhetes. E aí, quando você abre o bilhete, está todo escrito em árabe, convocando você para a revolta de Malês, que era uma revolta. O que era essa revolta? Cortar a cabeça dos escravocratas. Olha como a história do Brasil é pacífica. Só pra vocês terem uma ideia de como o período da história foi pacífico. E funcionou. Por muitas fazendas que eles foram, né, os malês em revolta, eles cortaram mesmo a cabeça de muitos escravocratas. Então, a situação da escravidão já estava começando a ficar insustentável, né? E lembrando na aula anterior que eu falei que eles deram aquela investida das imigrações europeias, mas chegou aqui, teve aquele sistema de colonato horrível, os italianos, espanhol, português lá da vida, os poloneses falaram, não é possível, a gente não vai ficar nessa condição horrível, que é análoga à escravidão, o que é isso? A gente trabalha para pagar aluguel, onde já se viu, a gente tem que receber salário, né? A gente não tem que trabalhar para pagar em forma de serviço que a gente pegou emprestado. E aí começam as lutas socialistas e anarquistas da história do Brasil, bem como também a Europa dá o seu primeiro lockdown para a história do Brasil, né? Vai ser o primeiro de vários, tá? De vários. Por quê?
Como a Europa percebeu que os imigrantes estavam sendo muito maltratados, o que eles fazem? Eles fecham a fronteira. Eles viram e falam assim, chega, a gente não vai mandar mais nenhum europeu para ir. A gente mandou o europeu aí acreditando que vocês tinham condições de recebê-los, que foi o que vocês disseram, né? E o que aconteceu foi, na verdade, que vocês colocaram eles numa situação análoga à escravidão e que a gente acaba tendo que responder. Afinal de contas, foi uma parceria do meu governo com o seu que rendeu isso, né? E aí, as lavouras de café, de açúcar, entram em crise. Lembra que eu falei que era isso que sustentava o agronegócio no Brasil? E o Brasil não era um país muito industrial, desculpa, gente, um império muito industrializado. E por não ser um império muito industrializado, é óbvio que, né, se o lado do café e da cana-de-açúcar vai mal, o resto de tudo vai mal. Porque era isso que era a grande indústria do Brasil, né? A indústria agrícola, né? A indústria ligada ao campo, à matéria-prima. Logo, o Brasil vai se ver numa grande crise de abastecimento de alimentos. Tanto que nessa época vai ter milhares e milhares e milhares de súplicas. O que eram as súplicas? Eram cartas que as mulheres mandavam para o Dom Pedro II pedindo, pelo amor de Deus, para ele dar uma cesta básica, porque o meu marido morreu na Guerra do Paraguai e ele sustentava a casa, agora não tem o que fazer. E o Dom Pedro II, né, às vezes dava, às vezes não. Inclusive, gente, só uma curiosidade, essa coisa das súplicas foi o que originou hoje o que a gente chama de Bolsa Família. Porque, literalmente, historicamente aí no Brasil, desde o momento da colonização, né, a gente tem um problema muito grave com miséria e fome, né? E muito grave em vários termos, inclusive de pessoas que não deveriam estar passando por isso. Por exemplo, uma esposa, uma viúva, né, de um ex-soldado de guerra do Brasil. Como que essa mulher estava passando fome, né? Era incabível. Então, muitas vezes as pessoas, por mais que elas contribuíam, elas não tinham nenhum retorno disso, tá? Era muito comum esse tipo de sabotagem no segundo reinado do Brasil, tá? Muito bem. Uma forma do Estado de agir contra os negros era da maneira jurídica. Eles usavam as leis, que eram leis muitas vezes que entravam em contradição com as leis de liberdade dos negros, aí, como no caso da lei do Feijó, né? E usavam essas leis para oprimir essas revoltas dos escravizados contra escravocratas. Desculpa, gente. Então, continuando, os escravizados muitas vezes eles se revoltavam contra seus senhores e eles eram punidos com pena de morte. Aí você me explica, como assim foram punidos com pena de morte? Ah, eles foram punidos de crime de morte ao rei. Ué, mas eles mataram o escravocrata, não o rei? Mas se eles estão se revoltando contra a escravidão, eles estão se revoltando contra o sistema todo político brasileiro, né? Então, muito escravizado vai ser sacrificado, assim. Gente, vai ser a barbárie com alguns, sabe? Tem histórias que são dignas de filme de terror, tipo, que pegaram os ossos daquele escravizado e construíram um muro com os ossos no meio para esconder o corpo, sabe? São coisas de filme de terror que aconteceram na história do Brasil, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, com o fim do tráfico negreiro em 1850, a população estava crente que as elites estavam se adaptando aos pouquinhos ali, né? Para poder, basicamente, substituir a mão de obra. Porém, o tiro sai pela culatra. A Europa para de mandar imigrantes porque, gente, pelo amor de Deus, a falta de respeito, né, que estava tendo com esses imigrantes e os trabalhos análogos à escravidão. O Brasil apela para a China manda imigrantes, só que também em pouco tempo vai fechar as fronteiras para o Brasil, tá? Incabível as condições que eles estão, né? Tanto que, gente, tem um filme que fala sobre isso. Eu vou tentar achar o nome do filme e aí eu comento no próximo vídeo. Mas tem um filme muito bom sobre imigração nipo-asiática no Brasil, tá? E fala muito desses dramas que eles viveram aqui, né? Que eles foram muito hostilizados também, né? Já havia um preconceito, né, com eles muito grande, tá? E com a Guerra do Paraguai, que vai durar aí de 1864 a 1870, o governo brasileiro passou a comprar escravizados para participar do exército. Esse efeito gerou uma popularização do abolicionismo dentro do exército. Um efeito bem curioso, porque não se esperava isso do exército, por ser uma ala muito conservadora e que muitas vezes investiu contra, né, os negros, né? O exército, muitas vezes, historicamente, ele foi o principal instrumento de opressão do Estado contra os
negros que queriam liberdade, né? Que estavam foragidos, ou que fugiam da senzala, ou que faziam suas revoltas sociais. O que vai acontecer aqui, como o exército brasileiro vai ter uma base enorme negra, mas tão grande, mas tão grande, que realmente foi uma estrutura do exército brasileiro que se perpetuou, né? Eu não sei se até hoje, mas o exército brasileiro por muito tempo teve maior quantidade de integrantes negros aí, né? Então, isso vai se reproduzindo muito, né? Aí ao longo do império todo. Como teve essa inversão de moeda, acabou que muitos soldados ficaram simpatizados, né, com a ideia da abolição e começaram a realmente ver a escravidão como um retrocesso. Quando mexeu com a mentalidade do exército, você pode ter certeza que aí já ia vir uma mudança forte política, porque da mesma maneira que as milícias tomaram o poder lá na época do Feijó, o exército vai ver também no poder um problema chamado Dom Pedro e dinastia de Bourbon e Bragança, né? Então, o exército almeja ser uma elite política. Isso é nítido na história do Brasil em vários episódios da nossa história. E não vai ser a primeira vez, né? Mas vai ser a primeira vez que eles vão de fato consolidar esse desejo, né? Então, vale lembrar que o exército, ele é muito repartido, o exército do Brasil, né? Ele tem uma ala ultraconservadora, mas ao mesmo tempo tem essa contradição, né? De ter muitos negros e muitas pessoas que saem de camadas muito populares, né? Do Brasil e vão parar no exército, né? O que acaba, muitas vezes, levando pautas populares para o exército, tá bom? Vou entrar mais em detalhes sobre isso quando a gente estiver lá naquela aula sobre ditadura, porque aí eu tenho que falar de todos esses pedaços do bolo do exército, tá? Porque cada lugarzinho ali do exército tem uma mentalidade. Quem olha pro exército e pensa que ele é alinhado, não sabe de história do exército brasileiro, tá? É isso que eu tenho para dizer. É um exército bem complexo, politicamente falando. E os eventos históricos influenciam muito na mentalidade do exército. Então, da mesma maneira que o abolicionismo está influenciando nesse período, né, do século XIX, quer dizer, no final do século XIX, a Segunda Guerra Mundial vai embutir uma ideia muito antifascista também no exército no período da Segunda Guerra Mundial. Então, é até estranho pra gente que ouve falar que o exército deu o golpe, né, da ditadura e fez uma reação ultraconservadora, mas ao mesmo tempo teve também os pracinhas, né, que foram antifascistas contra esse tipo de totalitarismo, né? Só dando uma palhinha aqui pra vocês, tá bom? É porque eu tô com saudade de dar essas viajadas, né, na aula. Então, olha só. Após, então, muitos debates entre juristas, entre eles, destaca-se um liberto na juventude que se formou em direito chamado Luiz Gama. Maravilhoso, maravilhoso. É estabelecida a lei do ventre livre. Gente, essa lei do ventre livre de 1871, ela sim que vai causar impacto. De todas essas leis que eu falei pra vocês, das aulas anteriores para agora, essa vai ser a mais impactante. Por quê? Havia um sistema na escravidão que é um sistema horroroso, que eu não sei nem... Sério, eu não sei nem com que palavra que eu vou mencionar isso. Mas é o seguinte, havia uma ideia de gravidez compulsória das mulheres da senzala para elas gerarem mais escravos. Eu sei, é assustador o quanto isso se assemelha à criação de gado, por exemplo, que você põe o gado para cruzar para ele poder criar mais gado, né? Era essa a mentalidade mesmo. Eu só não falo desse jeito porque eu acho desrespeitoso, principalmente por pessoas que têm descendência, né, de pessoas que sofreram essa condição. Porém, galera, eu tenho que mostrar a mentalidade nua e crua desse escravocrata, né? Que muitas vezes abusava dessas mulheres para poder obter essas coisas e vice-versa, viu? Vários mitos aí da mulher, da mulata que é boa de cama, o mito do cara que é negro e é bem dotado, tudo isso veio da Casa Grande, né? Era uma desculpa da Casa Grande para eles poderem, de fato, abusar sexualmente dos escravizados. Ora dizendo que o menino era bem dotado, ora dizendo que aquela mulata lá era da cor do pecado, né? Então, essa marca da escravidão e do racismo brasileiro é muito louca. Porque o brasileiro, ele consegue se relacionar com aquela etnia. Ele tem desejo por aquela etnia, né? Mas ele, ainda assim, sente repúdio daquela condição e se sente superior a ela. Então o brasileiro definitivamente foi um povo que miscigenou,
misturou, né? E virou um povo mestiço aí, extremamente misturado, mas que isso não quer dizer que esse processo de aproximação entre uma etnia e outra foi um processo pacífico, ou foi um processo de fato de desconstrução, né? Da pessoa branca, desconstruir-se, né? No quesito de racismo, vai poder se deitar com a negra. Houve sempre uma hipersexualização das pessoas negras, né? Como depois vai ver das indígenas, né? Então, depois não, né? Teve e voltou, né? Vamos dizer assim. Então, só pra vocês terem uma ideia, né, galera, do quanto o Brasil é complexo. Por isso que eu falo, a história do Brasil não é pra fracos, não. É sempre... parece que a pessoa saiu lá do século XIX, da época do Império, quando ela fala assim, não sou racista não, cara. Eu até saio com mulheres negras. Tive uma namorada negra e tal. Isso é tão típico, historicamente, do Brasil. É tão típico mesmo, sabe? Que é uma coisa que é curioso de quanto ela se repete, sabe? E o quanto isso não quer dizer nada, né, galera? Se os senhores escravos dormiam com as escravizadas, isso não quer dizer que eles eram a favor da liberdade delas, muito menos do fim do racismo, né? Das diferenças entre os brancos e os pretos de fato, né? Então isso é uma marca muito grande da história do Brasil. Então, continuando, outro fato aqui bizarro da história do Brasil é que a questão Princesa Isabel. Por quê? Princesa Isabel nasceu aí entre 1846 e viveu até 1921. Viveu bastante a Princesa Isabel, né? Não pode reclamar tanto, não. Ela foi uma mulher que foi tratada como heroína, né? Do fim da escravidão. Porque foi ela que assinou a Lei Áurea, né? Porém, galera, tem uma contradição muito louca da história dela. Mas, tipo, muito louca mesmo, né? Que é o quê? Essa contradição, ela se passa da seguinte maneira, né? A Princesa Isabel vai lá. Ela vai e cria o Quilombo, né? Que é conhecido aí como Quilombos Abolicionistas, né? Em 1870. Que ela esconde os escravizados, que ela esconde a galera que tá foragida. Ou seja, ela ajudou, de fato, muitos negros aí, nesse processo. Porém, por outro lado, o Dom Pedro II sabia que a escravidão já estava indo para os ares. Ele não era tonto. Ele era um cara letrado. Ele sabia que não dava mais para sustentar aquele sistema escravocrata. Porém, ele não queria desagradar as elites. Ele queria dar uma solução para esse problema que não desagradasse as elites, né? Então, o que ele fez? Ele fez um jogo duplo aí, né? Ele enfiou a filha dele, que é a Isabel, que não era tão querida assim, né? Para fazer o papel de enfrentar essas elites e ficar como uma pessoa odiada, né, por elas, como um bom patriarcal, né, e misógino. Ele pôs a filha mulher ali para se, né, prestar esse serviço, que para ele era um serviço degradante, que é assinar uma lei de libertação dos negros, mas ao mesmo tempo ela demonstrou de fato simpatia por essa causa. O que a gente critica muito é que, olha o tanto de história que eu contei, do Luiz Gama, das insurreições, da revolta de Malês. É injusto, né, galera? Colocar uma mulher branca que apareceu só em 1870 aí como uma abolicionista, como se fosse a grande causadora da libertação dos negros. A escravidão não caiu porque a Princesa Isabel bateu o pai e falou, pai, bateu ali no pezinho e falou, pai, eu quero libertar os negros, eu quero fazer uma coisa diferente, cara. Não foi. Ela de fato aconteceu porque o sistema já estava degringolando, né? Haviam vários quilombos ilegais, haviam vários como Luiz Gama que ajudavam juridicamente escravizados a se libertarem de senhores abusivos. Aliás, se descobrissem que tinham senhores, já iam atrás da liberdade desses escravizados. Uma vez que a galera da Faculdade de São Francisco de São Paulo de Direito vai abraçar a questão legalista e falar, se é lei desde 1831, que é a lei do feijó, que era a lei para inglês ver, né? Então, se existe essa lei, é ilegal ter escravidão, né? Então, já vai começar a ter um discurso da ilegalidade da escravidão. Então, tava degringolando a escravidão, né? Então, assim, é muito errado a gente colocar ela como protagonista. É claro que sim, ela teve seu esforço, mas o que a gente viu foi toda uma ebulição social, política e internacional, inclusive,
que influenciou nesse processo interno do Brasil, tá bom? Outra curiosidade é que tinha um quilombo no Leblon. Eu sei, o Leblon é um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, né? E é até curioso que hoje é um bairro elitizado, né? Onde as pessoas pretas, por exemplo, só vão lá na posição de pessoas para servir, né? E isso é problematíssimo, né? É problemático ao extremo, pois lá era um quilombo de resistência negra, porque era muito difícil de acessar o Leblon, tá? Antes dele ser chique, ele era difícil de acessar e muitos negros passaram a viver de trabalhos, de bicos, né, nos centros urbanos para sobreviver, mas sempre sob uma constante medo da polícia, pois era a polícia que captava esses negros foragidos e levava de volta os senhores e eram julgados e castigados e acontecia todo tipo de atrocidade. Então, a polícia tinha muito essa coisa de controle sobre a população negra, né? Não havia essa preocupação com os brancos. Então, o branco podia roubar, podia fazer o que ele quisesse. Não havia essa coisa de vigilância como com o jovem negro, né? Uma coisa que vai marcar a história do Brasil aí também, tá? Então, a gente vai ter aí o desdobramento da Lei Áurea que eu já expliquei para vocês, que finalmente vai sair em 1888. E por último, falar do Rui Barbosa, tão homenageado nas ruas do Brasil, tão erroneamente, né? Porque ele foi o responsável por queimar os arquivos da escravidão. Sim, meu querido, se você nunca viu um sobrenome africano na sua vida, mas já viu italiano, já viu português, já viu coreano, já viu chinês, isso tem uma razão, tá? Isso tem uma razão. É essa a razão. Quando os escravizados foram trazidos para o Brasil, eles deram o nome original deles e foram batizados, né? Então, inseriram neles um nome novo, né? Associado aí, muitas vezes, à família que ele era vendido, enfim. O que seria justo? Eles retomarem esses sobrenomes africanos para saberem suas origens, né? O que acontece? Rui Barbosa queimou os arquivos da escravidão. Por quê? Porque se esses arquivos estivessem vivos até hoje, meus queridos, a gente saberia quem são as famílias que enriqueceram em cima da escravidão. E essas famílias, uma hora ou outra, seriam cobradas por esse crime, tá? Olha só como essa aula foi extensa e ela é muito interessante, né, galera? Modéstia à parte, eu gosto muito de debater esse tema. Então é isso, meus queridos. Vocês vão fazer as atividades relacionadas à aula. Eu espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula. Um beijo e até mais.